Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Antes de iniciar o compartilhar da palavra, eu queria reforçar o do Dia de Ação de Graças. Na verdade, dois avisos, né? O primeiro é da posse dos oficiais. É um momento importante para a nossa igreja, né? No culto unificado. Eu sei que tem gente que não gosta né, porque fica mais cheia, a igreja fica mais cheia e tudo mais, mas é um dia de festividade. Então, vamos prestigiar, né, os nossos presbíteros e diáconos, né, que vão tomar a posse e celebrar, né, aqueles que serviram e que vão ter um tempo de sabático também. E no dia 23 de novembro, a gente vai ter o Dia de Ação de Graças, a gente vai ter o testemunho também de dois irmãos, e a gente vai ter também o início da campanha para arrecadação da reconstrução do prédio da igreja. Então, vamos nos preparar, né? Eu sei que alguns irmãos já se prepararam, mas a gente possa se preparar para isso também. A gente vê o Ministério de Crianças na hora do almoço e tal. O nosso prédio já não comporta muito bem, né? Então, inclusive, quando tem culto unificado, tem gente que prefere não vir porque não tem lugar para sentar, enfim, tem todos os esforços a mais que a gente, todo o desconforto que a gente acaba enfrentando quando a gente tem o culto unificado entre o Ministério Mandarim e o Ministério em Português, né? Então, para receber melhor as crianças, ter um espaço para os jovens, espaço de convívio, espaço de adoração mais adequado. Então, a gente, pela Assembleia, decidiu, né, como igreja, reconstruir a igreja, para que a gente possa participar nisso tudo. Hoje a gente vai falar sobre o Senhor deseja misericórdia e conhecimento de Deus. E eu vou falar um pouco sobre o significado do sábado, né, do sabático, né, do Shabbat, né, que é o descanso no Senhor. E uma coisa que é muito importante na nossa vida de fé cristã é ter a compreensão correta das coisas. Nem exagerar e nem ter por menos do que é aquilo, né? Então, compreender aquilo que é correto, corretamente, nem mais nem menos, né? E, acima de tudo, compreender o coração de Deus Pai em todo esse processo, né? A lei, ela precisa ser compreendida corretamente, e quando a gente compreende a lei corretamente, a gente compreende o coração de Deus Pai. Qual que era o intuito de Deus, qual que era o propósito de Deus revelado na lei. E a gente vê aqui Lucas relatando dois cenários diferentes, dois sábados, né, em dois momentos diferentes, mas que tem um tema, ou pelo menos um tema, ou dois temas, pelo menos, que eu gostaria de destacar, que tem em comum nesses cenários diferentes. E o primeiro cenário é quando os discípulos de Jesus estavam com fome, então eles passam pela lavoura de cereal, e eles colhem, eles debulham as espigas e eles começam a comer, num sábado. O segundo cenário é na sinagoga, quando Jesus estava ensinando, e de novo vem a discussão do sábado, né, de realizar algo no sábado. Então, o que eu quero trazer aqui é a gente compreender corretamente o que significa esse sabático, esse sábado, esse momento de descanso, esse dia do Senhor. Deus deu a lei, né, do sábado através de Moisés, né, a Israel, né, lá em Êxodo, né, isso remonta à criação de Deus. E o pastor Hernandes, ele faz um paralelo entre o sábado, né, o dia de descanso, né, que remonta à antiga criação, e o dia do Senhor, que lembra a obra consumada do Senhor em sua nova criação. Então, ele faz esse paralelo. Então, Deus, quando Ele criou os céus e a terra, a gente vê no relato da criação, que Deus criou tudo em 6 dias, e no 7º dia Ele descansa. Deus, ele não precisava de descanso, mas Ele faz isso intencionalmente. E Moisés, ele relata esse dia de descanso intencionalmente, para que a gente possa descansar. E tem todo
o significado, esse descanso, que nesse dia Deus, ele desfrutou da sua criação. Né? Ele viu que era bom e ele desfrutou da criação. Então, de modo semelhante, a gente também descansa nesse dia, a gente desfruta da criação de Deus, a gente desfruta da beleza, da santidade de Deus, e descansando em Deus, a gente glorifica a Deus. Né? Não só nesse dia, mas especialmente nesse dia, descansando no Senhor. Então, se o sábado refere-se ao descanso depois do trabalho e é relacionado à lei, o dia do Senhor se refere ao descanso antes do trabalho e é relacionado à graça. Né? O sábado era a sombra e a realidade é Cristo. Né? E por que nós nos reunimos aos domingos, né? Ao primeiro dia da semana e não no dia 7, né? Não no sábado? Porque foi o dia que nosso Senhor ressuscitou. Né? Ele foi morto e crucificado na sexta, depois de 3 dias, no terceiro dia, ele ressuscitou. É por isso que nós comemoramos, né, o domingo, que significa Dominus Dei, que significa o dia do Senhor. É o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê desde os apóstolos, né, desde a igreja, se reunindo no primeiro dia para comemorar, né, para celebrar a ressurreição do Senhor. Então, é o dia que nós separamos para descansar, para desfrutar da criação, desfrutar uns dos outros, da comunhão da igreja e desfrutar da doce presença do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Nesse mesmo relato, em Marcos 2, né, o evangelista ele relata as falas de Jesus. Marcos 2, 27 diz assim, Jesus, então, lhes disse, né, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Né? Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, a gente não pode colocar as carroças na frente dos cavalos, não faz sentido, né? E a gente não pode viver em, digamos assim, a serviço do sábado. Né? Mas o sábado foi criado para nós. Né? Deus, ele estipulou o sábado para nós. Então, é esse momento de descanso, é esse momento de nós desfrutarmos de Deus e da criação. E é muito interessante porque os fariseus, querendo cumprir o sábado, eles estipularam 39 regras a mais para cumprir o sábado. Do tipo, quantos passos eu posso andar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E era um peso a mais que Deus não tinha colocado, não tinha imposto ao seu povo. Então, antes o sábado era para ser um descanso, e é para ser um descanso, é para ser algo leve no Senhor, um dia de adoração ao Senhor, mas se tornou um peso a mais, um fardo para o povo, imposto pelos fariseus e pelos mestres da lei. A denominação onde eu fui ordenado, né, onde o meu pai, ele também é pastor e tudo mais, a igreja presbiteriana coreana, quando o meu pai ele era jovem, ele não podia andar de ônibus, né, porque era algo elétrico, né, não podia usar máquina. Então, para ir para a igreja, ele tinha que andar até a igreja. Então, ele tinha mais trabalho para ir andando para a igreja do que de ônibus. Quando eu era criança também, falava que não podia comprar nada, né, no domingo. Né? E a gente vê que não é bem assim. Né? São regras que o homem impôs, né, uma religiosidade a mais, que o homem impôs, né, de um certo legalismo, né, que Deus nunca, na verdade, colocou isso para a gente. Pelo contrário, né, inclusive, Jesus ele fala que o jugo dele é suave. Né, e é interessante essa ilustração do jugo, porque o jugo, não sei se vocês sabem, mas o jugo ele era usado para arar a terra. Então, o que acontecia? Quando tinha um novilho ou um boi mais jovem, ele era colocado nele um jugo em paralelo, lado a lado, com um boi mais experiente, que sabia a trajetória para arar essa terra. Então, o boi jovem ele vai em paralelo para poder arar a terra corretamente, até que o processo ele vai aprendendo e futuramente ele vai poder
arar a terra. Então, é um processo de discipulado, né? E é interessante que Jesus fala que o meu jugo é suave, o meu jugo é leve e suave. Então, esse processo de adorar ao Senhor, de ter esse estilo de vida, de servir a Deus, servir as pessoas, ela tem no seu processo, na sua vida, na sua vivência, o sacrifício, tem no seu processo a tribulação, tem perseguição também, mas ao mesmo tempo ela é leve e suave. É um paradoxo da vida cristã. É um paradoxo da vida cristã. Inclusive a gente vê no relato de Atos, capítulo 16, Paulo e Silas, depois de serem acusados indevidamente, injustamente, sem passar por qualquer tipo de julgamento, eles são açoitados, eles são presos, seus pés são acorrentados, e nesse momento eles adoram ao Senhor, louvam com canções, para que tu não possa ouvir, ou seja, eles fazem isso com confiança e com alegria, porque eles têm o privilégio de sofrerem pelo Senhor, pelo nome do Senhor. É uma coisa doida, porque a nossa alma, né, ela fica mais leve, o nosso coração fica leve, a gente consegue descansar no Senhor, apesar de eventuais tribulações e prejuízos que a gente vai arcar por obedecer ao Senhor, por viver pelo Senhor, em prol do reino de Deus. E nessa conversa, né, que Jesus tem com os fariseus, Jesus ele cita um exemplo do que aconteceu com Davi, né? Uma coisa que eu estava esquecendo. O que os discípulos estavam fazendo não era ilícito, era algo que tinha sido, que estava de acordo com a lei. Em Deuteronômio 23, 24, 25, diz assim: se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Então era permitido, se você está com fome, você passa pela lavoura de alguém que não é seu, você pegar, né, e debulhar e consumir aquilo, né? Aquilo era permitido. O que não era permitido no sábado era fazer um trabalho, né, de fazer a colheita, assim, a colheita geral e fazer a limpeza dos grãos e tudo mais. Então, os fariseus estavam impondo uma regra a mais, um peso a mais, né, de alguma coisa que era completamente lícita. E aí, indo para o segundo ponto, né, Jesus falando do exemplo de Davi, o conhecimento da palavra nos liberta do legalismo. O conhecimento correto da palavra de Deus nos livra de qualquer tipo de legalismo, né? Jesus ele cita a ocasião em que Davi estava com seus homens, ele estava com fome, então ele vai até o sacerdote Aimeleque, lá em 1 Samuel capítulo 21. E no versículo 1 a 6, a gente vê o diálogo entre Davi e o sacerdote. E no versículo 2, o Davi ele fala: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão, sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Enfim, resumindo, Davi está com fome e ele pede pão ao sacerdote. E o sacerdote fala: eu só tenho pão consagrado ao Senhor, o pão que ficava na tenda do encontro, né, no lugar santo, que era somente destinado aos levitas, aos sacerdotes. Mas o sacerdote ele pergunta se os soldados tiveram alguma relação com as mulheres, e se não tiveram, vocês podem comer. Aí Davi fala que ninguém teve, porque antes da missão eles não vão eles não têm relação com as mulheres. É que nem a seleção brasileira antigamente, né, quando ia para a Copa, né, tinha jejum, né, disso. E aí então o sacerdote, no 1 Samuel 21, 6, então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Então, era um pão sagrado, era um pão destinado somente aos sacerdotes. Mas o sacerdote, ele entrega isso a Davi e aos seus homens que estavam com fome. Então, o que a gente pode aprender com isso? A necessidade humana prevalece sobre a lei cerimonial. A necessidade humana é mais importante do que os regulamentos cerimoniais. É o que o Warren Wiersbe, ele comenta, né? Deus ele se preocupa muito mais
em suprir as necessidades humanas do que em resguardar regulamentos religiosos. Então a gente consegue compreender o coração de Deus Pai. Estão entendendo? Todo esse momento da lei cerimonial é muito importante, da pureza, da purificação, da exclusividade dos pães aos sacerdotes. Mas, para Deus, a necessidade humana é mais importante do que até mesmo essas leis cerimoniais. E aí, Jesus, ele falando disso, ele relatando disso, ele fala, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Né? Então, o terceiro ponto é que Jesus é o Senhor do sábado, ou do Shabat, né? Do sabático, desse momento de descanso. Então, dito tudo que eu falei até agora, o importante é que a gente tem que focar esse descanso no Senhor. Não é simplesmente para mim, num sentido consumista, sentido consumidor. Né? O sábado foi feito por causa do homem, né? E Jesus, ele aponta para o propósito do sábado, dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Né? E Jesus, na sua soberania, nos livra do legalismo. Né? E uma coisa que a gente precisa entender é que o sábado é descanso no Senhor, contemplando a beleza da sua santidade, adorando ao Senhor e glorificando o seu santo nome. Então a gente precisa entender o que é adoração, o que é descanso. Adoração não é só o momento em que a gente canta, né? A nossa líder de louvor, a Carol, ela falou do momento de louvor e adoração. Não está errado. Realmente, quando a gente canta, é um momento de louvor e adoração. Só que mais importante é a gente compreender que toda a liturgia do culto é um louvor e adoração. Começa quando a gente dorme cedo no dia anterior, para a gente poder chegar às 11h30 da madrugada aqui, né? Para a gente poder cultuar ao Senhor. Quando de manhã eu vou tomar banho, eu vou pegar uma roupa bonita, né? Hoje mesmo meu filho falou, pai, eu posso ir de Crocs? Filho, é domingo, né? Vamos colocar um tênis, vamos bem vestido, né? Eu gosto de Crocs também. Dia da semana é muito fácil vocês me verem de Crocs, assim, né? Mas domingo, né? A gente vem bem vestido, tal, porque é o dia do Senhor. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando na vestimenta, né? Porque eu entendo que a gente tem que vir bem vestido, só que dependendo do que você entende por esse momento de encontro, a nossa vestimenta pode mudar. Por quê? Pode ser uma vestimenta mais formal, porque as pessoas pensam, né? É um momento de reverência a Deus, de culto a Deus. Então eu vou vir bem vestido de maneira formal. Aí as pessoas perguntam, né? Se você fosse encontrar o presidente, como você iria? Né? Como você iria vestido? Isso faz sentido também. Eu entendo que quem vem com esse coração, Deus recebe esse coração. Mas eu penso assim, nas pessoas que entendem que vir ao domingo é um momento de descanso. Então, quando eu penso, eu vou na casa do meu pai, e aí tem gente que fica de terno e gravata a semana inteira para ir para a empresa, para encontrar os clientes, os sócios e tudo mais. Então, quer vir para descansar. E eu entendo que isso também é legítimo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É compreender o coração de Deus Pai, é não deixar de ter a reverência, de entender que esse momento é um momento que a gente está perante o Senhor, para adorar ao Senhor, para ser ministrado pelo Senhor, que esse dia é do Senhor, mas ao mesmo tempo é um dia de descanso também. É um dia de contemplar a beleza de Deus. E para isso a gente precisa parar todas as coisas para contemplar a beleza do Senhor. Então, o foco tem que ser adorar ao Senhor, não eu me sentir bem, sabe? Como é que foi o culto? Foi bom, porque o louvor estava maravilhoso, eu senti aquele frio no espinho, né? E aí eu fiquei emocionado, então, glória a Deus. Não, cuidado, porque quando a gente pensa desse modo, o foco está em mim e não em Deus. Então, quando minha esposa alguém pergunta, como é que foi a adoração? Aí eu falo, espero que Deus tenha recebido a adoração. Espero que Deus tenha recebido o culto. Eu respondo assim, é meio chato, né? A minha esposa fica, não foi isso que eu queria dizer, né? É lógico, é óbvio isso, né? Mas
Assim, mas é para lembrar que o foco é Deus, é para adorar ao Senhor. E o que acontece é que quando a gente foca a nossa adoração ao Senhor, os nossos esforços, a nossa concentração é para adorar a Deus, Deus, na sua misericórdia, na sua graça, Ele manifesta sobre nós, Ele ministra sobre nós, Ele nos consola, Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele manifesta o seu amor, Ele nos desafia, Ele nos confronta com o amor do nosso pecado, e Ele nos edifica, e aí a gente sai daqui abençoado. Então tem esse equilíbrio. Quando a gente adora ao Senhor, é uma coisa assim, é uma alegria, é um privilégio adorar ao Senhor. É um privilégio nós nos reunirmos aqui para adorarmos ao Senhor e para recebermos de Deus. Então a gente precisa desse equilíbrio no Senhor. E aí a gente vê o segundo cenário, que Jesus ele está na sinagoga para ensinar, para ministrar no coração das pessoas, e tem os mestres da lei e os fariseus vestidos de marronzinho, né, para ver se está tudo correto. Eles vão lá para fiscalizar, para julgar, né? Eles não vão com o coração aberto para aprender do Senhor, para receber do Senhor. Eles vão com o coração peludo, para ver o que eles conseguem levantar contra Jesus. E Jesus, vendo que tem um homem com a mão direita atrofiada, que precisa, né, de cura, e não só cura física, mas quiçá cura espiritual, principalmente, mas também emocional e assim por diante também. Eventualmente pode ser que ele tivesse baixa autoestima pela sua condição física, pelo pensamento de que ele estava nessa condição porque ele merecia pelo seu pecado, ou pelo pecado dos seus pais, ou de que ele talvez até pensasse, eu não sou merecedor do amor de Deus e tudo mais. E Jesus, ele entende o que acontece no coração dos mestres da lei e dos fariseus, e Jesus intencionalmente chama o homem da mão atrofiada, no versículo 8. Diz, levante-se e venha para o meio. Ele se levanta e vai. E aí Jesus ele pergunta, o que é correto fazer, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então Jesus ele está apontando para algo extremamente importante do coração de Deus Pai. E aí esse é o quarto e último ponto. O Senhor deseja misericórdia e conhecimento de Deus. Então Jesus ele pergunta, o que é permitido fazer, o bem ou o mal? Tanto nos dias que não eram sabáticos, quanto no dia sabático, o que é correto fazer? O bem ou o mal? E aí, o que a gente vê expresso no Antigo Testamento, né, o Hendrickson ele traz isso, é de que fazer o bem para Deus e para o próximo, para os homens. Fazer o bem para Deus é amá-lo, servi-lo, deleitar-se no Senhor. A gente adorar ao Senhor, a gente desfrutar da sua presença, faz parte da adoração. A gente descansar no Senhor, a gente agradecer a Ele, isso faz parte da adoração. E fazer o bem para os homens, né? Libertá-los da escravidão, dar-lhes de comer, vesti-los, né? Isso também faz parte da adoração. E esse é o contexto de jejuns e de observâncias sabáticas, né? É o que aponta o William, né? O Hendrickson. E esse é o coração de Deus Pai. Né? Em Isaías 56, 6 e 7 diz assim, e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O lugar de assembleia, o lugar de comunhão dos santos, né? O lugar de encontro, né, da comunidade de fé. Em outras palavras, esse momento da reunião das 11h30 é um momento de oração para toda
para todos os povos. É o momento em que a gente faz morada, né? O Senhor faz morada em nós, né? Casa de oração para todos os povos. É o momento em que a gente se dirige ao Senhor, entregando holocaustos, sacrifícios para adorar ao Senhor. E ao mesmo tempo é o momento em que Ele derrama da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ele traz alegria para as nossas vidas. E o que Jesus faz? Ele olha à sua volta, ele sabia o que os fariseus e os mestres da lei estavam pensando. Ele, no versículo 10, ele diz ao homem, estenda a mão, ele estendeu e ela é restaurada, simples assim. Então o poder de Deus se manifesta na vida desse homem, num sábado, para o escândalo dos fariseus e dos mestres da lei. Deus, ele manifesta a sua misericórdia na vida deste homem, né? E eu penso que ele, nesse momento, deva ter entendido que ele é alvo do amor de Deus. Apesar de não merecê-lo, Deus, ele é misericordioso para com esse homem que tinha essa mão atrofiada. Deus manifesta o seu poder sobre a vida dele, de maneira sobrenatural, e ele é restaurado. E uma coisa que chama muito a atenção é a reação dos fariseus e dos mestres da lei. Porque no versículo 11 fala assim, eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Em Marcos fica mais explícito o que eles queriam, matar a Jesus. Como é que eles conseguem, como que eles poderiam acabar com o que Jesus está fazendo? Porque para eles isso estava muito errado, né? E nesse momento não tem como não mencionar, né, o dia fatídico que aconteceu lá no Rio de Janeiro, recentemente, com a mega operação da polícia. E aí a gente vê muitas frases, muitas pessoas com aparente convicção do que está certo e está errado, fazendo afirmações nas redes sociais, e gente querendo capitalizar politicamente, né, com o que está acontecendo. Eu não quero entrar nesse mérito, mas uma coisa que é dita, né, num lado extremo, falando que os criminosos, eles são vítimas, simplesmente são vítimas. Que não é bem assim, né? Porque eles são criminosos, eles estão oprimindo a população, né, das comunidades das favelas. Isso é um fato, mesmo que queira negar isso está acontecendo. Mas, por outro lado, também tem a frase, né, bandido bom é bandido morto, né? E que é uma frase que é muito comum no meio conservador, inclusive. Pode ser uma frase conservadora, mas não é uma frase bíblica, né? Bandido bom é um bandido que se arrependeu e que se ajoelhou perante os pés da cruz de Cristo. Um criminoso bom é um criminoso que morreu para o pecado, para o mundo, e que agora vive para Cristo Jesus. O que o Senhor quer é misericórdia, né? Em Oséias 6,6 diz, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. É isso que o Senhor quer, né, para nós. Ele quer derramar a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E me entristece muito, né? Assim, as coisas que aconteceram. O meu filho, ele ficou sabendo o que aconteceu. Ele perguntou, pai, o Rio de Janeiro está em guerra, né? Eu não sabia o que responder para ele. Mas é um cenário de guerra, né? Eu vi os cientistas políticos dando um comparativo para ter uma noção. Na guerra recente do Irã, no dia que morreu mais pessoas, num dia morreu acho que 60 e poucas pessoas. A gente teve mais de 100 mortes, né, nessa operação. E o que me assusta nisso tudo é a insensibilidade, tanto do meu coração, quanto das pessoas, né? E é muito fácil a gente ficar insensível, porque na correria do dia a dia, essa vivência da metrópole, a gente precisa se proteger, né? Então, a gente acaba, né? E para conseguir prosseguir, né? Conseguir viver, fazer as coisas, às vezes a gente tenta se proteger, né, no nosso coração, e a gente acaba ficando muito insensível.
Mas é um chamado para que a gente não mantenha essa insensibilidade, mas que a gente possa ter o coração de Deus Pai. Eu sei que se a gente chorar todas as mortes, a gente morre desidratado, né? De tanta maldade que tem nesse mundo, mas que a gente possa encontrar o equilíbrio entre adorar e descansar no Senhor, e que a gente possa olhar para as pessoas com o coração de Deus Pai. Então, de modo pastoral, né, concluindo e trazendo para a prática, a gente precisa aprender a descansar no Senhor e adorar ao Senhor corretamente. Então, uma coisa que eu quero dizer é que os nossos encontros dominicais são muito importantes. Não é facultativo, mas é algo que é do mandamento do Senhor, da gente se reunir, adorar ao Senhor. E, especialmente, na nossa igreja, a gente só tem o encontro oficial para o grande público no domingo. E se você não vem nem no domingo, quando é que você vai ter comunhão com os irmãos? Mas é lógico que a gente está tendo vários pequenos grupos, microgrupos durante a semana, tudo mais. Mas, e fora isso, teve a Campa Dentro nesse fim de semana, tem o Encontro dos Cantares, tudo mais, a Mocidade, né? Hoje à tarde vai ter o 247 da Mocidade, né? Então, quem não sabe o que é isso, vai falar com o Isaac urgentemente da Mocidade e participa, tá? O pessoal parece que vai tomar um pobá. Parece não, o pessoal vai tomar um pobá depois do almoço, de comunhão, de conversa gostosa, intencional. Participem, não deixem de participar. Mas esse encontro é muito importante também, né? Especialmente para os jovens, né, que estão em época de vestibular, para os pais desses jovens. Por favor, não permita que seus filhos faltem nesse encontro dominical para estudar, né? Eu peço que possam se organizar para que não deixem de vir, né? Porque esse momento é muito importante também. E aqueles que forem viajar, né, a gente tem a transmissão online do culto, né? Depois da experiência, né, de quase 6 anos, fazendo transmissão online do culto, a minha compreensão é de que quem acompanha, presta atenção no que eu vou falar, tá? Mas quem acompanha a transmissão online não está necessariamente cultuando a Deus. Eu vou explicar. Eu entendo que quem está aqui com o coração realmente voltado para o Senhor, para adorar o Senhor, está cultuando. E a gente está transmitindo esse culto. E aí cabe a quem está acompanhando online, seja ao vivo, seja na gravação, se você realmente estiver concentrado aqui, com foco aqui, para adorar ao Senhor, então eu entendo que na sua casa você está adorando ao Senhor. Mas desculpa falar assim. Mas se você acompanha lavando a louça, dirigindo para viajar, isso não é um culto. É melhor acompanhar do que não acompanhar. Entendam corretamente. Mas isso não é um culto ao Senhor, porque você está fazendo outra coisa. Seu foco está em outra coisa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu não quero dar uma de fariseu e colocar uma regra a mais, tá bom? Para ficar pesado. Eu quero que a gente entenda o que significa esse momento sabático, esse momento de adoração ao Senhor, de contemplação ao Senhor. Se você não consegue nem acompanhar na transmissão online, reúne com a sua família quando você estiver em viagem. Pastor, eu não sei nem pregar, não tem problema. Pega um louvor, pastor, eu não sei nem cantar. Por isso que tem YouTube, Spotify e tal. Toca um louvor, lê um trecho bíblico, faz uma oração pelos seus filhos e consagra esse momento ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai se alegrar, né, desse momento precioso de adoração ao Senhor. O que eu quero dizer é, não deixe de pausar para contemplar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Nós precisamos compreender o que é adorar e descansar. E a importância de nos reunirmos e ter o equilíbrio entre servir e desfrutar da doce presença do Senhor. É uma preocupação que eu tenho para as pessoas que servem. Eu não sei se isso transparece, mas para que a gente possa se encontrar, adorar ao Senhor, para que a gente possa ter um momento de comunhão no refeitório. Tem, acho que eu posso dizer, dezenas de pessoas que se dedicam todas as semanas para que as pessoas se sintam acolhidas, para que possam concentrar e adorar ao Senhor.
né, desde o pessoal da multimídia, né, que prepara os slides, prepara a arte, né, manda mensagem, pastor, você esqueceu de colocar versículo, perdão, aí eu vou lá, coloco o versículo, tudo mais, até os oficiais, né, que vão preparando, vendo o pessoal, os professores do MED, né, que se dedicam para ter tempo de escola dominical com os adolescentes, o pessoal do IPC Kids, né, o Baby e o Mini, inclusos, né, que se preparam para as crianças poderem adorar o Senhor, né, desde o momento em que a gente se une aqui, quando a gente separa, os dirigentes, né, que se preparam também, eles se preparam todo o roteiro, né, que é enviado para eles, depois eles organizam, eles veem qual que é o texto, tudo mais, o pessoal do louvor, que vai se preparando, vai treinando, vai orando, vai vendo qual o repertório que eles vão fazer, enfim, o pessoal da recepção também, os diáconos que fazem a contagem depois dos dízimos e ofertas, as famílias que vão revezando para fazer o almoço, tudo mais. Tem inúmeras pessoas que estão servindo, né? E isso quem está fazendo parte oficialmente, né? Porque eu creio que haja pessoas também que convidam outras pessoas para vir, os pais que preparam os filhos para virem para a igreja e tudo mais. Então, tudo isso é muito precioso, mas às vezes eu fico preocupado de a gente não se impor uma régua que não é divina e a gente achar que é pesado, assim, de maneira desnecessária. Com certeza o ministério não é fácil, com certeza faz parte o sacrifício, abrir mão de conforto, para que a gente possa acolher as famílias, para que a gente possa adorar ao Senhor, isso faz parte, mas de ter essa leveza, de ter esse equilíbrio entre adorar ao Senhor e desfrutar da sua doce presença. Eu desejo muito que a gente possa ter essa vida de fé saudável no Senhor. Entender que a nossa vida é para o Senhor, então eu vou viver em temor e tremor diante do Senhor, mas ao mesmo tempo eu vou desfrutar da presença, eu vou desfrutar da liberdade que o Senhor nos concede. Que Deus os abençoe. Vamos orar, convido a equipe de louvor a vir à frente.